Desde a antiguidade, a Páscoa é uma das mais importantes datas de diversas culturas. Nós costumamos associar a Páscoa ao judaísmo e ao cristianismo. Bom, nesta série de entrevistas que começamos a apresentar hoje, aqui no Hora da Notícia, aproveitando, é claro, a proximidade da data, nós vamos conversar hoje com a coordenadora do Laboratório de Estudos das Crenças, aqui da UPF, professora Gisele Zanotto. Seja muito bem-vinda à UPF TV, para falar de um tema que faz parte da vida de quase todas as pessoas, mas que nem sempre a gente fala sobre a história relacionada a esse tema. Então eu começo lhe perguntando o que é de fato a Páscoa. Bom, Thaís, eu agradeço a oportunidade, né? A gente sempre lembra como feriado, o que fazer no feriado, se organiza para isso, mas esses sentidos que são legados ao movimento que levou a se considerar o feriado são, por vezes, subsumidos aí, né? Pensando nos presentes e tudo mais. Bom, a Páscoa, ela é uma festa de tradição de várias civilizações antigas. Tem registros na China, tem registros na Síria, Fenícia, Pérsia, Egito e outras mais, além da Europa mesmo, que são comemorações ou homenagens a deusas que representam a primavera. Então é uma festividade que deriva da palavra passagem, né? Que traz toda essa emotividade, toda essa renovação que a primavera, que vem após o inverno, traz também para as culturas. Agora, pouquíssimas pessoas acabam se preocupando em pesquisar, em entender essa história. Hoje há uma outra relação com o tema Páscoa no Brasil e para os cristãos em especial. Exatamente. O que a gente tem visto nos últimos milênios, digamos assim, é toda uma ressignificação e um vínculo mais forte, como você dizia antes, com a Páscoa judaica, que é uma comemoração da libertação dos hebreus, hoje judeus, do Antigo Egito, que vão, desde essa libertação, formar seu povo na Palestina, e também com os cristãos, que vem toda a questão da ressignificação da ressurreição de Cristo, articulada a esse período. Então é lá no Concílio de Nicéia, em 325, que os cristãos adotam essa articulação entre a Páscoa judaica e a nova comemoração, que agora é da ressurreição de Cristo. Pois é, a gente queria entender melhor as diferenças, então, as demais diferenças entre a Páscoa judaica e a cristã. O problema maior, Thaís, é que justamente uma festa ressignifica a outra. Então, ao invés de ver dessemelhanças, que é basicamente a figura de Cristo aí, nós temos que entender como as culturas reelaboram tradições a ponto de hoje a gente não ter uma data fundadora da Páscoa, né? São várias culturas que se dedicam a essa celebração da primavera e com o tempo outros eventos vão ser articulados aí. Para os judeus, então, basicamente tem a ver com essa libertação do Egito e a conformação do seu povo como específico, como abençoado por Deus. E para os cristãos tem toda a tradição judaica ressignificada a partir de uma leitura sobre Jesus Cristo. Então são elementos de passagem, renovação, esperança, que articulam essas duas culturas, mas também outras mais, como eu dizia. Agora, professora, a gente já está encerrando aqui, mas eu não posso deixar de lhe perguntar onde é que surge o coelho da Páscoa e os ovos, que são muito tradicionais nessa época do ano. Essa conjugação é muito quixotesca, né? Um coelho que põe ovos, mas não... A tradição de valorização do coelho como símbolo da fertilidade também é de várias culturas. O coelho é um animal que se difundiu mundo afora, ele não tem também um continente, digamos assim, de origem. E onde havia essas festividades? A primavera, a gente vê coelhos. E o ovo tem a ideia de germe da vida, de renovação e de começo. Então, acabaram se articulando numa conjunção nem sempre necessária, mas que acabou dando certo, sobretudo para nós no século XX, e XXI, quando então o capitalismo vem com força aí colocar a ideia de que Páscoa é momento de presentear e Páscoa é momento de cultivar então essa adoração ao coelho, ao ovo, de preferência de chocolate, que levam a todo um consumismo que a gente vê bem exacerbado nessas comemorações.
Obrigada, professora, por nos ajudar a entender melhor a nossa história e já um bom feriado de Páscoa para você. Igualmente. Muito obrigada. Olha, amanhã a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Vem mais um convidado aqui no Hora da Notícia, justamente para nos ajudar a entender essa data.